Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva, aqui comigo estão André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é a Lisiana Rodrigues. Seja bem-vinda, Lisiana. Grata, Roger, grata, André, Cristiano. Estou muito feliz por esse convite. Que bom que deu certo da gente estar aqui. Eu sempre digo que quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer, já é uma grande coisa, porque tem tantas outras situações, tantas que poderiam impedir da gente estar aqui, e o fato de a gente estar aqui, então, quer dizer alguma coisa muito boa, né? A gente conseguiu, né? Conseguiu ultrapassar aí vários empecilhos que poderiam estar nos atrapalhando, então, só por estar aqui eu já estou feliz. Exatamente, né, Liz? A gente tem visto isso muito, né? Que hoje em dia, como a gente grava aí pelo online, então, acertar os horários, compromissos, barulhos, né, de fora, né? O André Sim. Tem aí uma obra do lado dele que o cara começa a cortar a serralheria, aqui também vizinho gritando, então é bem bacana quando a gente consegue ter paz para poder trabalhar e poder fazer uma conversa bem legal, né? E nesse ritmo, né, que é descontraída, dando risada realmente, pra gente fazer papo legal. Então, para começar, Lizzy, conta aí quem é Lisiana Rodrigues, né? O que a Lisiana faz para a gente poder aprofundar um pouco mais nossa conversa. Uau, você tem tempo, Roger? Então, o que eu faço, né? Eu trabalho com gente, eu trabalho com pessoas, desenvolvo pessoas dentro do aspecto da educação emocional, né? Então, assim, o meu foco de trabalho é o desenvolvimento relacional das pessoas, e faço isso a partir de algumas técnicas, de alguns instrumentos, algumas formas, né, que eu apresento para o mundo, né? Uma delas é o psicodrama, sou psicodramatista, então, assim, tenho grupos terapêuticos, né, pode ser em grupo, pode ser individual também, enfim, né? E também tenho um grupo de teatro, que eu, né, vou falar um pouco do teatro aqui para vocês daqui a pouco, também uma modalidade inovadora que tem muito para oferecer, né, para o mundo agora, nesse momento tão desafiador que a gente tem, né, das questões relacionais, né. E também tem uma outra prática que eu curto muito, que eu gosto muito, que é a escuta, né? Eu tenho 2 projetos de escuta empática que também eu ofereço aí para as pessoas, para o mundo, enfim, são 2 equipes de trabalho e aí a gente faz essas escutas para as pessoas se reorganizarem também, né, emocionalmente. Então, todo o meu trabalho é desenvolvido em cima desse plano, né, desse propósito, assim, né, de trazer um pouco de organização emocional para as pessoas, para que elas possam viver suas vidas de uma forma mais saudável, né, Roger? É isso que a gente sempre preza, né? Viver de uma maneira saudável, né? De uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, né? E você falou aqui sobre o psicodrama, né? Se a gente fizer uma repartição dessas 2 palavras, a gente vai entrar aí no psico e no drama. E a gente tem tanta dificuldade hoje, né, de superar esses pontos, que eu gosto de falar de pontos a melhorar, né? Como que a gente pode pensar de uma maneira positiva a junção dessas 2 palavras, o psico e o drama? Roger, assim, antes um pouquinho de falar das palavras, talvez a gente tenha que trazer um pouco de algumas coisas que eu penso que a gente tem esquecido, que é o sentido das coisas, né? O sentido da vida, o sentido do porquê você trabalha, o sentido do porquê você faz o que faz e do jeito que faz, né? Talvez, assim, quando a gente se conecta com esse lugar, né, do propósito e traz ele, né, para aquilo que a gente está fazendo nesse momento, me parece, assim, eu tenho a sensação que eu vivo na minha vida, me parece que as coisas elas ficam mais brilhantes e possíveis e acreditáveis, né?
quando a gente se desconecta desse propósito, aí realmente fica mais desafiador. E o psicodrama, ele vem justamente para nos lembrar desses propósitos, para nos lembrar dessas coisas que a gente seria bastante bom se a gente não esquecesse tanto, né, que é o sentido, né, das coisas. Então, o psicodrama, ele nada mais é do que uma forma de abordagem das relações, nas relações, né. Então, ele é de um contexto da psicologia, e traz a dramatização como ferramenta, né, como possibilidade, como instrumento de atuação com aquilo que o sujeito traz para trabalhar, né? Pode ser qualquer tipo de situação, né? E a partir, né, de técnicas dramáticas, o Moreno, ele foi muito feliz porque Jacob Levi Moreno, né, o organizador do psicodrama, ele foi muito feliz porque, assim, ele olhou para o teatro e disse assim, opa, mas o teatro não é só a cena pela cena, o teatro diz alguma coisa das pessoas. E aí ele fez uma leitura psicológica do teatro, né, em cima, né, e aí construiu todo um arcabouço teórico fantástico, lindo, maravilhoso, muito humanista, né, e a partir dessas teorias relacionais que ele organizou, e a partir da ferramenta, né, da dramatização e alguns aspectos, obviamente, né, de técnicas específicas, né, ele oferece para o mundo, né, essa forma de entender o mundo a partir de uma dramatização de alguma coisa que aconteceu com você, né? Então, viver o aqui e agora a partir de conteúdos do passado, mas não se desconectar com o aqui e agora, não tem absolutamente a ver com constelação, é uma outra perspectiva, embora muito próximas as duas, mas é uma outra perspectiva, né? Então, assim, e nem se desconectar com a racionalidade, e nem uma viagem, né, sem um aterramento, né? Então, trazer os teus conteúdos internos para aqui agora, e a partir desses conteúdos que se manifestam, tem uma leitura psicológica toda específica, né? E o bacana de Moreno, que é uma coisa que eu gostaria, assim, de trazer com bastante força, que talvez que me faça me apaixonar muito e que ainda, depois de tanto tempo, faz sentido, é que ele trabalha com as questões saudáveis das pessoas, não com as patologias, né? Moreno fala muito pouco de patologia, não é que ele não tenha falado, ele fala, ele era médico, né? Mas ele fala muito pouco de patologia, né? Ele diz que todos nós temos uma centelha divina, né? E que essa centelha divina, às vezes, ela vai diminuindo a partir de experiências ruins que você tem na vida, né? Vai perdendo a espontaneidade, vai perdendo a criatividade, e aí a gente chega num lugar em que nossa centelha, nossa luz, né, luzinha interna, ela fica fraquinha, né? Então, o objetivo do psicodrama é trabalhar a partir daquilo que você tem de potência, né? Aquilo que você tem de abundância, né? E trazer para o aqui e agora de novo. Nós somos potentes para resolver os nossos problemas, né? O que o psicodrama faz é dar uma ajuda, né? Fazer a gente chama isso de arranque, né? Um arranque para a cena, um arranque para você ser protagonista na vida. Então é mais ou menos isso, Roger. Assim, é um campo bastante vasto e ele é para todos, né? A gente faz muito psicodrama público, fazemos na escola, fazemos em hospitais, fazemos em empresas com altos gestores, em qualquer ambiente onde haja disponibilidade e um campo seguro, né, para um setting, né, seguro, a gente está lá, né, sem problemas. Olá, Lisiana, tudo bem? Oi, André, tudo. Agora tá melhor. Nós é que temos aqui que agradecer por sua presença, muito obrigado aí por sua disponibilidade. E eu tô aqui, eu brinco muito, né? A gente brinca muito, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de
de viajar na maionese, né? Até às vezes eu brinco, Hellman's Travel, né? E quando você está falando aqui de psicodrama, teatro, eu gosto muito de usar, a gente trabalha muito com treinamento, né? A gente dá treinamento, eu gosto muito de usar uma ferramenta chamada storytelling. E a gente tem percebido o seguinte, que de alguns anos para cá, com acesso à informação livre das pessoas, as pessoas elas chegam nos treinamentos muitas vezes com o conhecimento, com a informação. E a gente precisa arrumar uma forma de fazer com que essas pessoas se coloquem mais envolvidas no treinamento, né? E o storytelling é uma das ferramentas. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, o psicodrama e o teatro também pode ser usado dentro desse meio corporativo para fazer com que as pessoas se envolvam mais e aprendam melhor esse conteúdo? Olha, André, muito grata pela tua pergunta. Eu me conecto muito com ela porque me preocupa muito que as pessoas elas se capacitem tanto que esquecem o coração das pessoas. Então, o que eu tenho percebido, sim, que as pessoas chegam com conhecimento, mas sim também que a dificuldade de trazer uma fala de coração para coração ainda é enorme, né? Então, como Jung fala, né? Esqueça todas as técnicas frente a uma alma, né? Seja só uma alma humana falando com outra alma humana. Então, assim, não é exatamente a formação técnica, não que isso não vale absolutamente, eu qualifico bastante isso, só que talvez o que a gente precise ainda olhar para o formato, para a forma que a gente oferece essas coisas, né? É possível trabalhar com todas essas técnicas em qualquer nível de gestão, em qualquer grupo de pessoas, né? Pode ser de alta complexidade, de baixa complexidade, em qualquer ambiente. Porém, eu percebo que talvez a abordagem ela precise ser olhada, assim, como eu falo, né? Com quem eu estou falando, né? Com que propósito, né? Então, talvez isso me chame mais atenção do que a própria técnica, entende? Você pode dizer que você é formado em qualquer faculdade do mundo, ter qualquer formação, né? Mas se você conversa comigo de uma forma que eu não me conecto com você, para mim não faz diferença nenhuma, né? Então, desde trabalhar com pessoas na ONG, que tem uma carestia, que tem uma carência tremenda de absolutamente todas as questões materiais e inclusive espirituais, emocionais, até um CEO de uma grande empresa, eu penso que sim, a organização da técnica, mas mais do que tudo, acho que principalmente nos dias de hoje, é o como e em que pauta, qual pauta que você tem de valores que você quer trabalhar e qual é o teu propósito daquele trabalho. E não adianta ser falsa, porque talvez na primeira hora você me engane, mas na segunda hora você não vai me enganar mais. Não, perfeito, né? Isso faz muito sentido para mim, porque quando eu falo assim da questão de criar envolvimento, é justamente a conexão que eu me refiro, né? Porque hoje as pessoas, elas estão muito focadas na questão dos resultados, né? E isso é uma herança do segmento escolar, né? Que as pessoas eram preparadas para tirar nota e passarem de ano. E essa cultura foi levada para as empresas, né? Em que as pessoas, elas muitas vezes ficam no treinamento ou aprendem aquilo que é o mínimo necessário para exercer a sua função. Quando nós vivemos uma realidade que as pessoas precisam mostrar diferenciais para elas crescerem na carreira, né? E eu achei muito bacana essa questão quando você fala do coração, né? Eu vejo muita verdade nisso, né? Porque as pessoas, elas precisam sair do treinamento, de uma aula, muito melhores do que elas entraram.
Porque, na verdade, dependente do treinamento, do assunto, ou do curso, ou da faculdade, elas vão lidar com pessoas, né? Eu sempre digo, eu dou aula em universidade também, e eu sempre digo para eles, por mais que você seja o melhor dentro da sua profissão, o que você mais será cobrado é no seu relacionamento com as pessoas das empresas. Sim. Né? E por isso que eu estou falando que isso faz muito sentido. E como você enxerga, né, essa nova realidade das pessoas, né, principalmente das últimas gerações, que elas muitas vezes estão focadas em atingir metas, resultados, enquanto as gerações anteriores eram muito mais preocupadas com o relacionamento, né? Como você enxerga essa realidade? Eu enxergo pelos números que estão por aí. Que o Brasil é um dos países que mais tem questões ligadas às emocionalidades, né? Campeão de algumas patologias aí ligadas ao nosso contexto emocional, né? Eu enxergo por aí, porque o ser humano não é número, né? Por mais que você queira botar uma régua nele, eu acho que a única medida que a gente tem é de altura e largura, o restante não tem como, né? Se a gente não vai para um campo, e não tô querendo subjetivar nem as pessoas, o indivíduo, absolutamente, mas eu também não posso negar que o ser humano é também subjetivo, né? É também de uma seara de complexidades, né? Então eu posso até ter bons números, bater metas na minha empresa dentro de um plano estratégico, enfim, posso fazê-lo. Mas eu preciso olhar para esse lado das necessidades humanas, da subjetividade humana com tanta ênfase e com tanta realidade como eu olho para uma planilha de Excel, né? Então, assim, e mais, né, eu acho que tem muita empresa hoje em dia, e nós aqui que somos, né, dessa área de gestão de pessoas, a gente tem percebido que os pedidos, eles vêm por essa área, por esse viés de relacionamento, né? Então, pelo menos para mim chega assim, né, que são administrar conflitos, são os burnouts da vida, que está crescendo cada vez mais, na área do setor público, que é o meu maior público, na verdade. As licenças para tratamento de saúde é uma coisa assim absurda, né? Está crescendo assim vertiginosamente, né? E principalmente na área de educação, que a área de educação é uma das áreas que mais tem licença para tratamento de saúde, né? E é cheia de metas, né? A educação, a saúde, enfim, né? A segurança, né? Então, assim, nesse contexto, né, eu penso que se a gente não trouxer essa realidade para as empresas, e eu sei, porque eu trabalho com empresas também, que às vezes os empresários eles não valorizam isso, né? Mas eu acho que a gente consegue, né, com um pouco de habilidade, de educação emocional, eu acho que a gente consegue entrar nas empresas focando tanto a parte estratégica da empresa, né, quanto a parte relacional, assim. Eu acho que daí vai de nós, né, André, profissionais dessa área, construirmos essa expertise, né, de convencimento, ou de, melhor, que eu gosto de trazer, de encantamento, né. Que legal, Liz. Só mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Grata, Cristiano. Trazendo esse conteúdo que eu tô achando muito legal. É algo que a gente acredita bastante, né? Falar de comportamento humano. Nós sabemos que as empresas não fazem negócio entre si. A gente faz negócio com pessoas. Então é uma pessoa vendendo para outra, uma pessoa comprando para outra. Muitas vezes em nome de empresas. Mas, se aquele vendedor não me agrada, a minha empresa não vai comprar dele. Esse é o negócio. E hoje as empresas já entenderam isso. É o human to human, né? Humano para humano. E nós sabemos também que as pessoas são formadas por traumas.
Como diz o Robert Chiniachik, nós somos aquilo que nós somos treinados para ser. Então, a gente é na vida adulta tudo que os nossos pais, avós, tios nos ensinaram quando criança. Por isso que a gente vira chato pra caramba. Porque a gente ouve o pai e a mãe falando: porra, você tem que estudar, para de brincar, vai fazer lição, não sei o que, dando ordem. A gente cresce com isso, né? E hoje a gente tá vivendo a era da experiência, que é uma coisa que o André fala muito, né? Experiência do cliente, experiência das pessoas. E assim, eu vejo que o seu trabalho ele é uma grande porta para que a gente trate esses traumas. Uma vez que a gente assiste a tudo que nós vivemos no passado, através de uma dramaturgia, e a gente ressignifica aquele momento. Porque às vezes o trauma ele fica gravado na nossa mente com apenas uma pequena situação que nós vivemos, não como um todo. A gente grava aquele momento e todo o resto a gente esquece. Então assim, você tem assistido muitas mudanças nas pessoas através desses processos, na perda dos seus traumas? Uhum. Eu queria só, antes de chegar nessa parte da pergunta, Cristiano, primeiro agradecer a pergunta, bastante importante. Eu acredito em mudanças, tá? Eu acredito que as pessoas possam mudar, ainda que a gente tenha pai e mãe. Eu acredito que a gente possa, a partir das nossas potências, né, que a gente possa ressignificar tudo aquilo que talvez não seja meu, né, mas que seja daqueles que me criaram e que talvez por uma necessidade pontual tenha sido o que foi, e está tudo bem, né? Só que talvez não me sirva mais, e daí eu tenho que olhar para isso que não me serve mais, e que me serviu em algum momento, né, para eu me ressignificar. Então, sim, todos fomos criados por adultos, né, em vários contextos, e a gente é marcado por essa experiência de ser criados por adultos, né? E na análise transacional, é uma das minhas formações, a gente chama isso de script, né? Então, nós temos scripts e nós vamos rodar o script, né? Todo o tempo. E a gente olha para esse script e pergunta: esse script é meu? Eu criei? Ou é de alguém que me fez viver nele, né? Então eu preciso, na medida da minha vivência no dia a dia, né, eu preciso sempre, talvez sempre é uma palavra muito forte, mas eu preciso olhar, né, me conectar com as coisas que eu entrego no mundo, se isso tá bom, se isso não tá bom, se as pessoas elas estão me dando um feedback interessante, se não. Então eu preciso permitir que as pessoas também me pontuem, né, me devolvam, né, o resultado do meu trabalho para elas, para saber por onde que eu estou andando, né? E isso é que vai me trazer a ressignificação daquilo que possivelmente eu tenha trazido de outras pessoas para cá, para agora. Então, assim, ficar com aquilo que é bom, que é abundante, que me faz forte, me faz crescer, me faz desenvolver, e tá tudo bem, e ressignificar aquilo que talvez não me pertença, ou talvez não me faz crescer, ou talvez me bloqueie para alguma experiência nova, né? Então, eu acredito, né, nessa história, acredito que a gente pode rodar o script para o bem e para o mal, né? E acredito que a gente possa ter potência todo o tempo para olhar para isso, né? E na coisa dos traumas, a gente percebe trauma é uma coisa bastante complexa, né, Cristiano, que é a reedição, né, em momentos às vezes muito inoportunos, né, é a reedição de uma coisa que a gente viveu em um momento em que a gente não estava preparado para viver aquilo, né, e essas sensações de traumas, e mais do que uma sensação, é uma percepção bastante fisiológica do trauma que fica, né, às vezes por décadas e décadas, né, nas pessoas. A gente nunca vai saber exatamente, né, quando ele será acionado e quando ele será curado.
né? Por isso que a gente, ou pelo menos eu tenho bastante paciência com as pessoas, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, justamente por isso, porque a gente não sabe exatamente a hora, nem o que, nem como, né, que isso pode ser diluído ou até curado mesmo, né? No playback, por exemplo, eu tenho uma história para contar, que eu já falo do playback para vocês, né? No playback theater, a gente faz as histórias que as pessoas contam, narram, né? E tem uma história muito interessante de uma pessoa que ela contou essa história para a gente fazer no palco, a história dela, e ela dizia, a narrativa mais ou menos dela era assim, que ela tinha muitas quedas. Toda semana, praticamente, ela tinha uma queda, ou um desequilíbrio, ou uma topada, e realmente ia para o chão, e ela se vivia machucada, né? E isso era recorrente na vida dela. Então, ela estava sofrendo demais, e nesse momento que ela contou essa narrativa no Playback Theater, a gente fez a história dela, e ela pôde ver coisas que, né, estando na história, ela não via, né? E ela se viu no palco, estando fora do palco, né? No palco da vida, embora ali fosse teatro, né? A partir da semana seguinte, ela nunca mais caiu. Ela nunca mais teve quedas espontâneas do jeito que ela tinha. Ela nunca mais se machucou numa queda. Então, o que curou? Qual foi o caminho? O caminho foi a dramatização. Mas aonde foi? O que libertou? Né? Só ela estando aqui para dizer. E talvez nem ela saiba, né? Talvez nem ela saiba. Então, essas ferramentas não gosto da palavra ferramenta, mas esses instrumentos que a gente traz, né, para trabalhar com as pessoas, a gente nunca saberá o alcance exato delas, né? E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz com as pessoas. E as pessoas têm muita dificuldade em olhar para dentro, né? Às vezes você pede para alguém se descrever e a pessoa não consegue. Fala, meu, que difícil isso. É mais fácil eu apontar para os outros do que eu olhar para mim mesmo. Às vezes até por medo, né? Por medo de se machucar. É muito comum a gente ver essa galera do teatro atuando perfeitamente bem, cantando, fazendo o povo rir, mas na hora que eles descem do palco, eles são muito tímidos. E aí você fala, conta uma piada, fala, eu não consigo contar uma piada aqui, eu só consigo contar uma piada no palco. Você acredita que o teatro é uma forma da pessoa conseguir ser ela mesma, sem medo de julgamento das pessoas que estão ao redor? Eu acho que as pessoas emprestam o palco, né, para poder ser. E elas fazem contato não é com a ausência de medo, mas é com a presença da coragem, né? O medo também existe dentro do palco. É uma falácia a gente dizer que é fácil dramatizar, que as pessoas não sentem medo no palco. Então, talvez o palco traga o contato com a coragem, a valorização da potência, né? E com isso você vai crescendo e vai se reorganizando, né, nas suas questões e consegue entregar coisas que talvez na vida você não entregue. Mas sabe, Cristiano, eu quero colocar aqui uma coisa assim, não vou abrir essa coisa para fazer muitas discussões, até porque a gente não tem tempo para isso, mas assim, eu acho que é bastante pertinente a gente refletir que aquilo que eu vivo no palco, talvez eu precise, né, explorar também na vida, porque senão eu fico meio esquizoide, entendeu? Né? Eu preciso ser interessante no palco, ok, botar os meus talentos a serviço, né? Mas isso eu não vejo sentido de fazer isso se isso não reverbera na minha vida como um todo,
né? E se eu não trago os talentos que eu tenho no palco para os meus processos de trabalho, para os meus processos de vivências em vários contextos, né? Eu entendo que uma coisa é talento, eu entendo isso, e a outra coisa são os processos de vida cotidianos, né? Mas esses talentos, eles têm que estar a meu favor, porque se tiver só a favor do outro, tem alguma coisa errada nisso, né? Não é errada, mas talvez equivocada, né? Nesses processos. Então, tanto no psicodrama quanto no playback theater, a gente tem essa perspectiva, né? De facilitar facilitar esse caminho, né? Para que as pessoas coloquem aquilo que elas podem ser ali num campo protegido, num setting protegido, possam ser também, né, num setting não tão protegido assim, né. Eu penso, Roger, que a gente, de novo, começando lá com, né, voltando um pouquinho na questão do André que ele trouxe e que eu respondi para ele, né, não é a técnica que a gente tem que focar, né, mas é o como a gente chega nas pessoas e como a gente se conecta com as pessoas a partir, talvez, de uma técnica, né? Mas o mais importante não é a técnica, o mais importante é o caminho, é a pessoa, é a alma, é como a gente chega, né? E o nosso propósito com ela. Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho interessante o rumo que tomou essa conversa, porque a gente começou brincando com a palavra, né? Com o psico, com o drama, né? Que é uma coisa que parece trágica, né? E é uma maneira diferente de falar, e a gente acabou virando aí um círculo, pegando vários pontos de pessoas, significados, de burnout, e o que eu penso é que todas as pessoas, alguma vez na vida, deveriam fazer uma aula de teatro. Isso é legal. Em algum momento da vida, eu acho que a pessoa deveria passar por essa experiência. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Porque a terapia é o momento onde a pessoa conta as dificuldades que ela tem. Então, a pessoa do outro lado, seja qualquer, que seja um psiquiatra, um psicólogo, ou apenas um amigo, o que for, ele está no papel empático. Ele tem que se colocar no lugar da pessoa, ouvir, a tal da escuta atenta, saber lidar com o que a pessoa quer falar. E muitas pessoas travam, às vezes, e não conseguem falar. E aí, foi aí que surgiu, que eu conheci há mais ou menos uns 20 anos, essa experiência do Playback Theater, numa época que eu estava trabalhando como recreador num hotel fazenda. Um hóspede chegou com essa proposta, que acho que tinha acabado de chegar no Brasil, aquele processo, e foi uma coisa bacana, porque pegou todo mundo de surpresa, porque era um grupo que estava passando uma semana de férias, um tempo ruim, chuvoso, vamos ao teatro, propor alguma coisa, e aí a pessoa veio com essa ideia, e a gente fez a experiência, e a gente descobriu que nesse processo, todo mundo ali fez uma terapia, porque todo mundo colocou para fora alguma dificuldade que ela precisava passar naquele momento, e da maneira com que o Playback Theater fez, você não percebe, né? Eu queria que você explicasse isso pra gente, como é que funciona, qual a expectativa que vocês têm a cada evento que vocês vão fazer. Vocês não têm a menor ideia do que vai acontecer, né? E como vocês conseguem usar essa criatividade, que vocês têm que criar coisas em microsegundos, né? Sem um material específico para isso, Sim. né? Você vai explicar o que vocês usam, e isso é muito Sim. bacana, né? Para poder interagir, para a pessoa se enxergar ali naquele processo e realmente encontrar, poxa, a solução para mim estava aqui na frente dos meus olhos e eu não conseguia perceber. Gostoso te ouvir, Roger, é gostoso ouvir do jeito que você coloca o Playback Theater. Eu sou condutora de uma companhia chamada Retrato, Re-Trato, né? Playback Theater. O Playback Theater, ele é uma modalidade do teatro, ele é teatro, né? E que veio para o Brasil em 1998, por aí, 97, 98, né? Pelas mãos do Antônio Ferrara, que é aí de São Paulo, né? E a partir de 99 ele ele propôs uma oficina em Curitiba, da onde eu estou falando nesse momento, e algumas pessoas fizeram essa oficina com ele para entender o que é Playback Theater, né?
Bom, vamos falar um pouquinho do que é Playback Theater, né? Ele veio a partir do Jonathan Fox e da Jo Salas. É um casal de americanos que ainda vive e ainda praticam playback, moram aos arredores de Nova York e tem a escola, né, de Playback Theater, são os formadores de playback até hoje no mundo inteiro. E o que é isso, né? Ele veio a partir de uma necessidade lá do Jonathan Fox com os filhos, de criar uma dramatização de um contexto escolar lá, enfim. E ele estudava também psicodrama à época e tal, e influenciado por isso tudo, ele gostou do resultado né, da proposta dele com os filhos e começou a organizar isso. Opa, então peraí, então vem aqui contar a tua história que a gente vai fazer. E o playback, o teatro tradicional é isso também, né? Tem uma história que veio do livro, enfim, né, uma narrativa, e aí é dramatizado, né? Só que a diferença é que o dono da narrativa estaria ali naquele momento, contando. Ele não está no livro, não está falecido há 400 anos, ele está ali naquele momento contando a sua própria narrativa. Então, o fato do dono da história, da dona da história, estar ali, olhando a sua história no palco, isso foi a grande sacada de Jonathan Fox, né? Por isso que ele chama de playback, né? Porque tá ali a pessoa, ela conta e ela vai ver de novo isso, né? E essa foi a grande sacada do evento. E aí, isso foi em 1970, assim, mais ou menos em 1970, e aí ele começou a organizar isso e trazer a organizar a teoria e a construir técnicas. E hoje a gente tem grupos de playback theater no mundo todo. E aqui no Brasil, a nossa companhia Retrato, a partir dessa oficina que eu falei, né, do Antônio Ferrara, em 99, aqui em Curitiba, nós conseguimos fazer essa trajetória até hoje. Então, nosso grupo tem 23 anos, e amanhã, justamente amanhã, aqui em Curitiba, a gente faz um espetáculo, né, de comemoração de 23 anos. É uma das companhias mais antigas do Brasil, eu acho que é a primeira veio do Antônio Ferrara, depois a nossa. Nosso mês de aniversário é em agosto, né? E no dia 30 de agosto passado, nós fizemos o nosso espetáculo, né, de homenagem ao nosso aniversário de 23 anos, né? Uma das companhias mais antigas do Brasil, quiçá talvez a segunda companhia, e também uma das antigas do mundo, né? Então, as pessoas, como é que funciona? Eu sou a condutora e eu faço um aquecimento com a plateia, né, um bom dia, um acolhimento, alguma coisa mais acolhedora, e os nossos atores e atrizes, que a gente chama de playbacker, né, os nossos playbackers, eles também dizem como eles estão, emocionalmente, fisicamente, e a partir desse dizer como cada um está, a gente faz cenas, né? A gente dramatiza, a gente traz a cena, traz ao palco, né, em formas, né, de performance artística, cênica, esse estado emocional dos nossos atores e atrizes. E isso é real, a gente não combina antes, né? É exatamente aquilo que ele sente naquele momento, que às vezes pode ser medo também, né, por uma plateia nova, como pode ser felicidade, como pode ser alegria, como pode ser dor de barriga, como pode ser tô em pânico, né? Então, qualquer elemento emocional e que tem uma pequena narrativa, né, um pequeno contexto, a gente transforma isso em performance cênica para ele mesmo ver. E a partir dessas nossas próprias cenas, a gente vai aquecendo a plateia, a gente vai mostrando para a plateia como é que é, né? E aí eu vou para a plateia, daí eu peço percepções, estados emocionais, ou às vezes as pessoas já trazem alguma história, alguma narrativa, então eu chego para o Roger, você quer compartilhar um sentimento, um pensamento, uma reflexão de hoje, de agora, né, vendo? E aí o Roger fala, eu quero, eu tô curiosíssima aí para
para conhecer o trabalho de vocês, estou aqui empolgado, enfim, escolhi vir para cá. E aí a gente faz isso, faz a tua empolgação, faz a tua curiosidade, cenicamente, né? Você não está na cena, você não participa, né, na dramatização, você fica sentado na plateia, você só vê realmente, né? Então esse é o momento que a gente chama das short forms, ou das pequenas formas, que é quando a gente pega pequenos elementos assim emocionais e narrativos também para trazer pequenas formas. E quando eu falo pequena forma é no sentido de tempo, né? É muito rápido, né? Às vezes é 1 minuto e meio, talvez 2 no máximo, né? E sem ensaios, né? É ato contínuo. A partir do momento que você fala, eu dou a ordem, né, de começar, que é vamos ver, né? E aí os atores e atrizes performam. E na sequência, esse momento, né, depois que a gente estabelece um vínculo com a plateia, e aí é um momento bastante sensível, porque eu como condutor, eu tenho que perceber que momento que é esse, que eu vou sair das short forms para as histórias longas, né? E daí nesse momento que eu percebo que pode ser, eu peço para a plateia uma história um pouco mais longa, né? Uma narrativa um pouco mais longa. E aí, bom, faz 22 anos que eu estou no Grupo Retrato, nunca vi uma plateia sem histórias, né? Né? Sempre temos histórias, porque essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem, mas as pessoas contam? Sim, as pessoas contam. E vocês não imaginam o que as pessoas contam, é só estando num espetáculo mesmo. Eu sei bem como que é, você não faz ideia, né, do que as pessoas contam, é um momento de você se envolver, né, com o que está acontecendo, né, e poder enxergar, né, uma solução tão simples, né, que está entre os dedos e você não percebe. E isso acaba funcionando bem até para dentro de empresas, né, Lígia? Né? Você muito bem. Falar de um problema pessoal, uma dificuldade de um grupo, de uma equipe, uma meta que a empresa queira atingir, você consegue fazer dessa maneira, né? Às vezes a gente faz espetáculos sem temas definidos, e às vezes a gente faz espetáculos com temas definidos. Dentro da empresa, Roger, a gente sempre tem um tema definido, né? Como, por exemplo, relações interpessoais, futuro, enfim, coisas que têm a ver com aquele momento, né, com aquele clima emocional da empresa, ou mesmo necessidade mesmo. Uma vez a gente trabalhou com o Boticário, numa convenção que eles têm, tinha mais de 500 pessoas, né, e era relações interpessoais, né, e porque estava já atingindo as questões de produtividade da empresa. Então, assim, a gente acha que não tem a ver, mas tem absolutamente tudo a ver, e foi fantástico, foi maravilhoso, né, esse trabalho, porque as pessoas puderam perceber realmente que um atendimento ruim a um cliente, ou o seu cliente interno mesmo, né, o externo e o interno, ele pode impactar na produtividade, no processo de trabalho, e isso interferir nas metas, né, na produtividade. Então, na empresa isso funciona muito bem, e é muito rápido também, porque não vai pelo racional, né? Eu não preciso explicar, né? Eu não preciso ter um curso de explicação, eu não preciso fazer 40 horas de treinamento para explicar o que aconteceu numa atividade de playback theater, né? Ele é muito rápido, ele é emocional, ele chega, né, pelo sistema emocional, né? Então, a eficácia dele é bastante alta, né? A eficiência é bastante alta, né? E o impacto é para a vida toda da pessoa, né? Então, ele não esquece. A pessoa que vai numa apresentação, no espetáculo de playback, ele não esquece, como, por exemplo, esqueceria um conteúdo de um treinamento, né? E ele é capacitado, ali ele consegue um acesso, né, para as potências dele, né? Porque ele se vê na história,
ele se vê naquele conjunto de situações e talvez ali ele acesse um pouco de autocompaixão, né, um pouco de autoempatia, e se permita viver aquela experiência de uma forma saudável, não só traumática, né? E tem também as histórias, né, Roger, as histórias cômicas também, né? Que a gente ri muito no playback, a gente ri muito, a gente não sabe se a gente vai chorar, não sabe se a gente vai rir, não sabe se a gente vai refletir, a gente sabe a hora que começa e a hora que termina, o que vai acontecer no meio a gente não sabe. Totalmente surpresa, mas é o que você falou, né, o lado emocional. Você trabalhar a emoção pode ser qualquer sentido, às vezes você pode chorar de alegria, e isso pode tirar um peso das suas costas, né? Isso é fantástico, né? E, nossa, e é tão bacana isso, que a gente acabou viajando no tempo aqui, a gente está mais do que estourado. Se você não conhece ainda o Playback Theatre da Companhia Retrato, por favor, entre em contato aí, procure saber, porque é fantástico. E falando nisso, então, Lisiana, por favor, aí deixe sua mensagem, seu recado final, aí que você quiser deixar aí para quem está ouvindo pra gente, e dê os contatos, né? Quem quiser conhecer, ou só o trabalho da Lisiana, ou só não, o trabalho da Lisiana, o trabalho da Companhia Retrato, o Playback Theatre, quiser aprofundar mais aí, que eu garanto aí que vocês vão se surpreender, realmente é muito bacana, muito positivo, por favor, deixe os contatos. Grata, Roger. Nós fazemos na Companhia Retrato, a gente oferece tanto apresentações presenciais, como essa que foi no dia 30, como apresentações online também, né? Então, a empresa, a instituição, a organização, ela pode nos contratar para fazer apresentações dentro, né, em company, né, como no nosso lugar, né, de trabalho, lá também, no Instituto Iandeci, como também a gente pode fazer online. Isso facilita bastante, né, o impacto de um espetáculo, tanto online quanto presencial, é o mesmo impacto, embora a gente trabalhe com elementos diferentes, mas a gente percebeu nessa pandemia que é o mesmo impacto. Então, para contratar a Companhia Retrato, entre em contato comigo, né, no meu telefone, 41, é Curitiba, nós estamos em Curitiba, 99194-5556. Né? Ou procurar a Companhia Retrato nas redes sociais, que está como Companhia CIA Retrato, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, né? E quanto ao meu trabalho de mentorias e facilitação de processos de aprendizagem, o contato é o mesmo, o telefone é o mesmo, né? E também podem me achar como Lisiana Rodrigues, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, né? E o meu e-mail, lisianarodrigues@yahoo.com.br também. E o meu recado final é que, terminando com aquilo que a gente começou, né? Nunca chegue perto de alguém só para oferecer técnicas, né? Primeiro converse com o coração dessa pessoa, converse com a alma dessa pessoa. E aí eu tenho certeza absoluta que se você começar assim, nós poderemos fazer um trabalho com qualquer técnica, né? De uma forma um pouco mais eficiente e com um propósito maior, que é trazer as pessoas para esse campo da saúde, né? Não só a saúde física, não só a saúde financeira, né? Mas a saúde emocional, a felicidade mesmo, né? Então, o propósito de vida, né? Pelo menos aquilo que eu enxergo, né? A gente poder realizar aquilo que a gente é de verdade em qualquer contexto, e nós somos facilitadores, né, disso. A gente não tem comando, a gente não tem controle, a gente não coloniza ninguém. Talvez o máximo que a gente possa falar, ou fazer, ou mostrar, alguns caminhos possíveis para isso, né? Mas a escolha sempre é e sempre será do outro. É isso que eu tenho para falar. Que bacana, Liz, muito bacana isso mesmo. Eu quero agradecer também, Roger, o teu convite de estar aqui. Eu estou muito feliz e emocionada por estar aqui, porque é sempre bom falar dessas coisas. E agradecer as perguntas do André e do Cristiano, que dão pano para manga, e a minha aflição aqui é a gente ter um tempo reduzido. Mas isso é provocativo, tá? Isso é pra gente sempre ficar com gostinho de querer mais, né? A gente coloca as perguntas, olha, isso aí dava muito mais tempo de conversa, a gente tem certeza
que as pessoas também vão querer ouvir mais e procurar, buscar, conhecer não só a Lisiana, mas como uma companhia de retrato também. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Lisiana Rodrigues pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights e o Despertar da Excelência nas redes sociais. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!